Hoje a gente vai falar de você que tem intestino travado, você que não vai fazer cocô todos os dias e saber o que tem que fazer, quais os cuidados e qual é a frequência ideal. Então, por que o intestino trava, então, Gisele, para começar esse bate-papo? Para começar, primeiro que é o sistema peristáltico do nosso intestino. O Ah, que é isso? É aquele movimento que o intestino vai fazer de desde a boca até o ânus final, onde sai ali as fezes, de um movimento descer esse bolo fecal. E quando a pessoa tem problemas, então, com falta de consumir fibras alimentares, falta de ingestão de líquidos adequados, faz com que isso prejudique esse movimento peristáltico, ou até mesmo ela pode ter uma disbiose intestinal, que são problemas aí na flora intestinal que a gente vai trabalhar, onde a gente tem no nosso intestino bactérias do bem e bactérias do mal. E quando tem uma disbiose intestinal, a gente tem muito mais as bactérias do mal, então, do que do bem. Então, de grosso modo, resumindo, são esses os fatores que fazem uma pessoa não fazer cocô todos os dias. Temos vários outros, mas os principais são esses. uhum. Aí precisa fazer uma limpeza, como que funciona daí, Gisele, então? Então depende, é a alimentação primordial, não adianta só tomar laxante, não adianta fazer simpatia, que a gente ouve por aí. Quando a gente fala de intestino preso ou de uma pessoa enfesada, o nosso intestino é nosso segundo cérebro. E isso faz com que desenvolva um desequilíbrio nutricional para todo o corpo, quando uma pessoa não consegue evacuar. Então, ela precisa fazer um acompanhamento nutricional, aonde vai verificar a quantidade de fibras alimentares que ela está consumindo durante o dia, quais são essas fibras, se elas são fibras que geram um bolo fecal, mas de forma gel ou não, ressecada, a quantidade de água, quanto de água que você tem que tomar ao dia? Aquela conta básica que eu sempre falo aqui. É o seu peso vezes 35 ml de água. Vai dar muito mais que 2 litros. Exatamente. Porque o 2 litros é uma referência padrão aí para os adultos. Então, o ideal é o peso vezes 35 ml, tá? Pessoas que têm problemas sérios de constipação, o ideal é fazer o peso vezes 40 ml de água. Com isso, também a gente tem alguns fitoterápicos dentro da nutrição que vai auxiliar na questão do sistema peristáltico. E a gente tem alguns alimentos termogênicos que fazem o intestino acelerar. Porém, quem vai consumir os alimentos termogênicos tem que cuidar muito se tem alguma inflamação ou infecção intestinal, ou até mesmo se tem doenças cardiovasculares. Tem algumas ressalvas aí que não podem tomar nem fitoterápicos, nem alimentos termogênicos. Então, dito tudo isso, dentro de um processo de nutrição, vai fazer meio que um detox para a pessoa começar a evacuar. A gente vai avaliar se ela tem uma disbiose, se é só questão nutricional, se é só questão de fibras, que eu nem mencionei, e a gente vai fazer um protocolo, ou um detox, ou ajuste na alimentação, ou até mesmo uma suplementação de pré-bióticos, simbióticos, probióticos no modo geral, para melhorar esse intestino. Ah, e quais são esses alimentos, Gisele? Os alimentos ricos em fibras que todos nós devemos consumir é as frutas em gerais, tá? Por exemplo, a laranja. Muitas pessoas ao descascar a laranja tiram aquela parte branca da laranja. Não, ela deve ser consumida, que é o bagaço. Outro mito que a gente precisa quebrar aqui, muitas pessoas acham que consumir o suco da laranja é melhor que consumir o bagaço da laranja. Depende da situação, gente, depende, mas o certo para o intestino é você consumir o bagaço. O bagaço é a fibra alimentar que vai ajudar aí o seu intestino a trabalhar. A gente tem as verduras, vegetais de modo geral, então, que devem ser consumidos de 3 a 5 vezes ao dia. E ressalva-se, você consome frutas, você consome mamão também, que ajuda bastante o intestino, banana, maçã. São alimentos que formam um gel no bolo fecal, que é nas fezes mesmo. Mesmo assim, não funcionando, não ajudando, a gente tem alguns suplementos ou alguns tipos de fibras que se compra e, claro, que vai diluir em água para tomar. Porém, ressalvo, tem que ser juntamente com o nutricionista. Tem pessoas que buscam essas informações aí no tio internet, aí no tio Google, ou vai e compra em farmácia coisa sem orientação e pode dar os sinais e sintoma averso que a gente fala. Pode piorar a situação.
Tem algum chá que a pessoa possa tomar, Gisele? Existem vários tipos de chás, principalmente os chás termogênicos, que vai ajudar, ou o shot, mas o chá verde, chá branco e o chá preto são chás termogênicos e diuréticos que ajudam nesse processo melhorando. Até mesmo um chá de canela, um chazinho de gengibre com limão, ou gotinhas de limão com pedacinhos de gengibre faz um chá aí bem termogênico. Como a gente está na época também do quentão, ou a gente pode fazer o quentão fit, também ajuda bastante nessa questão, que é você usar várias especiarias, como anis estrelado, cravo da Índia, canela, gengibre, maçã e rodelas de laranja, juntamente com o suco de uva, vai formar um quentão aí muito bom, é um quentão fit, sem álcool, que mais nada é um chá bem termogênico. Só que ressalvo, quem tem problemas intestinais, como inflamação, gastrite, enterite, nesse sentido, ou problemas cardiovasculares, tem que evitar. Uhum. E sintomas são assim, Gisele, quando a pessoa está com o intestino preso, coisa assim? Deve se tomar, principalmente, claro, que a gente precisa prevenir e saber a situação, porque não é tomando todos os dias, isso que eu mencionei, e tampouco vai fazer o efeito imediato, então às vezes demora algum tempo de acordo com cada intestino, tá? E a gente precisa saber também, ressaltando aqui, a frequência de evacuação. O ideal é de 1 a 3 vezes ao dia. Então, cuide, você que está nos ouvindo, qual é a quantidade de evacuação, quantas vezes você vai fazer cocô realmente ao dia. Tem que ser de 1 a 3 vezes ao dia. Diferente dessa taxa aí, você precisa buscar um nutricionista para tratar. Uhum. Sintomas de fezes acumulados aí, Gisele? Uma pessoa irritada, principalmente a tal da pessoa enfesada, a gente fala bastante. É uma pessoa que não consegue ter muita disposição, ela é cansada. E até mesmo ela vai ter dificuldade na hora de evacuar. A gente fala muito que é o cocôzinho igual ao cabrito. Uma pessoa que tem muita dificuldade. Então, a gente atende pacientes aí que ficam 7 dias, 15 dias sem evacuar. E não pode, não é o ideal. Quanto mais as fezes permanecerem no nosso intestino, que é armazenado ali no reto, na parte final do intestino, mais isso vai ressecar, vamos dizer assim, mais essa parte vai absorver os eletrólitos no bolo fecal, líquidos, e isso faz com que as fezes ressequem mais. Então, a pessoa, ao ir ao banheiro, ela vai fazer um cocôzinho de cabrito, ela vai ter dificuldade, ela pode ter até fissuras anal e complicações aí, até às vezes cair numa cirurgia. A gente tem pacientes também que o último caso já estava com cirurgia marcada e onde se deu a chance de vir para um tratamento nutricional e essa pessoa começou aí com um tratamento bem bom, bem adequado, não precisou mais fazer a cirurgia. Então, há situações mais graves que chegam a essa situação. E como limpar o intestino de fezes acumuladas aí, Gisele? Depende da situação, que eu mencionei, vai começar por uma nutrição, por um detox, vai fazer, aumentar essa frequência aí, a ida ao banheiro, e dependendo do caso, dependendo da situação, vai ser encaminhado para um hospital para fazer aí a tal da lavagem intestinal que a gente fala, ou até mesmo um laxativo. Puxando no gancho do laxativo, por que não é indicado pessoas com intestino travado tomar laxativo? O laxativo, o ideal dele é para eventos esporádicos, que aconteceu algo que a pessoa não consegue evacuar, mas não deve ser tomado continuamente. A gente conhece muitas e muitas pessoas que tomam continuamente aí o laxativo e não pode. Sabe aquele movimento peristáltico que eu falei anteriormente sobre o intestino? O laxativo, ele vai fazendo o intestino a parar nesse sentido de funcionar. É como se fosse um cano, vamos imaginar aqui um cano de PVC e um cano cheio de dobradiças, tá? Aqueles caninhos que passam aí a fiação elétrica. Imagine assim nosso intestino. Quanto mais laxativo você tomar, mais ele vai ficando liso o nosso intestino. Vai ficando que nem aquele cano branco, liso. E não pode. Isso vai fazendo que se perca esse movimento peristáltico, então. Então, a gente já atendeu pacientes aí que ficaram 10, 20 anos tomando laxativos e que, ao passar com esse tempo, o intestino não voltou mais a trabalhar. Então, são complicações seríssimas que o laxativo pode trazer. Então, depende da situação para você tomar o laxativo. Mas não tome como uma solução.
mas sim busque uma nutrição adequada. Tem outras consequências na saúde da pessoa? O intestino preso, sim, Gisele? Sim, pode desenvolver, como eu mencionei, problemas no colo, tá? Que é, vamos imaginar, do estômago até o ânus final, que é nessa parte aí que trabalha toda a questão digestiva do alimento. Principalmente no intestino, pode desenvolver inflamações, tá? Não vou falar aqui os nomes técnicos, mas desenvolve inflamações que desenvolvem doenças. Pode ser doença de cólon também, no intestino grosso vai desenvolver complicações. No reto, que é onde fica armazenado o bolo fecal, que é as fezes, pode desenvolver também várias complicações. Então, não deve deixar de ir ao banheiro. Como eu falei, de 1 a 3 vezes ao dia. Tem algumas dicas aí para deixar para os ouvintes aí, Gisele? A gente precisa, pelo menos, no mínimo, a quantidade necessária de fibras ao dia. Onde que você vai encontrar essas fibras? Nas frutas, nos legumes, tá? Folhosos também, folhosos escuros. Na questão de todas as saladas, dá de consumir. E assim, não é uma folhinha de alface. São 3, 4 folhinhas de alface que você precisa no almoço. Então, não é um pedacinho de cenoura, é uma quantidade aí legal pro dia a dia. As frutas, como eu mencionei, consumir sempre com o bagaço. Quanto mais o bagaço, melhor. Eu falei da laranja, mas a gente tem o mamão, a gente tem o melão que ajuda bastante, tem a banana. Então, tem todos os alimentos com fibra nesse sentido. A gente tem a chia, a linhaça. Então, até os antigos, as mães, os avós, colocavam a linhaça na água, né, para dar em jejum. Ajuda muito. Por quê? Porque aquela linhaça na água, ela forma um gel. E é isso que o nosso intestino precisa para eliminar e melhorar as fezes. Só que o que acontece? Não é só tomar aquela linhaça com um copo de água. Você tem que tomar água durante o dia a dia também. Senão vai dar o efeito contrário e vai trancar ainda mais o intestino. O que tem que cuidar? Evitar alimentos de massas, evitar alimentos com muitos carboidratos, evitar muitas farinhas de arroz, tá? Ou até mesmo de amido, porque tranca o intestino ainda mais. Então, cuidado, fica o alerta. E precisando, só entrar em contato com a nutricionista, né, Gisele? Com certeza, como eu mencionei, quem vai tratar o seu intestino de uma forma adequada, com os alimentos adequados, é a nutricionista, principalmente a nutricionista clínica, que trata as doenças, que é nesse foco aí. A gente vai trabalhar toda uma reeducação alimentar focada no seu objetivo, ou de evacuação, ou de peso, ou de diabetes, enfim, de acordo com o seu objetivo. Tá bom, algo mais a respeito do intestino preso, Gisele? Esse é um conteúdo bem vasto, a gente tem, de acordo com cada nível intestinal, de acordo com cada pessoa que tem aí uma complicação no intestino, às vezes tem já doenças ou faltas nutricionais paralelas. Então, agende uma avaliação, que dentro de uma avaliação nutricional a gente vai ver qual que é o nível e situação que está aí o seu problema. E pare de tomar, às vezes, medicamentos ou laxativos achando que é a solução. Eles ajudam a curto prazo, vamos dizer assim. A longo prazo vai trazer prejuízos. Então, vamos parar de tampar o sol com a peneira, como diz o ditado, e buscar um tratamento certo para melhorar esse intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente tem que cuidar muito bem. Tá bom.